Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniele Madureira com mais um vídeo aqui do Beijinho de Mãe. Eu vou mostrar para vocês como que foi a minha primeira experiência de rechear um bolo, usando as técnicas que eu tenho visto aí no YouTube. E eu acho que vai dar muito certo, gente. Toda vez que eu tentei rechear o bolo, nunca dava certo. Porque o bolo, primeiro, ele estava quente, né? Ou ele estava muito fofo. E eu não sabia muito bem como fazer. E depois dessa técnica, eu fiquei ansiosa para tentar fazer também. Então vamos lá, eu vou tentar e vou mostrar para vocês como que foi essa experiência, gente. Foi muito positiva. Vamos lá. Eu peguei, gente, eu fiz o bolo que eu já passei para vocês a receita aqui no YouTube, no meu canal, que é o bolo Ana Maria. Gente, o bolo deu muito certo. Ele ficou firme e macio. A única coisa, gente, que eu percebi que não foi legal é que eu usei uma forma nova, uma forma menor, uma forma pequena e ela é alta. Então, gente, aconteceu vários imprevistos. Primeiro, que eu coloquei para assar, coloquei 2 bolos para assar. Um bolo assou normal, tranquilo, que era o bolo com furo, né, com a forma de furo. Esse segundo, gente, na hora que eu coloquei para assar, o outro já tinha assado e coloquei no mesmo tempo e ele não ficava pronto. Por quê? Porque ele era alto. E aí eu abaixei a temperatura do bolo, mas, gente, mesmo assim, ele acabou ficando um pouquinho escuro. Ele não queimou, né? Ele não queimou, não deu gosto de queimado, nada disso. Mas talvez se eu tivesse lá desde o início, por perceber que ele era um bolo que era alto, né, ia demorar um pouquinho mais a assar por dentro, eu poderia ter colocado já desde o início bem baixinho, né, a temperatura do forno, para ele assando mais naturalmente, né, mais tranquilo. Mas, gente, no final ele deu certo, ele cresceu bastante, ele estava super macio. Mas, gente, o que eu fiz? Eu assei esse bolo pela manhã. Então, depois que eu assei, tirei do forno, né? E deixei ele ainda na forma, ele ficou ali até a noite. Então, eu não mexi com ele. Então, ele ficou assim completamente frio, né? E aí, gente, eu levei pra mesa e usei aquela faca de pão, aquela faca grande, sabe, de serra. E eu fui cortando os tamanhos. O bolo é pequeno, mas como ele é alto, deu para fazer várias camadas. Então, eu fui fazendo as camadas. Primeiro eu tirei, assim, cortei um pouquinho para tirar aquela parte escura do bolo, né? Porque eu fiquei muito preocupada do bolo ficar com gosto, gente, mas não ficou. Depois eu tava olhando, até mesmo um bolo sem rechear, sem confeitar, ele não tava dando gosto, então deu tudo certo. Aí, gente, eu cortei em camadas, tá vendo? Em camadas mais ou menos de um dedo, ou mais um pouquinho, né? E deu tudo certo. Tá vendo? Aí eu ainda tava tirando um pouquinho em volta e fazendo as camadas dele, certinho? Então, a primeira coisa, e eu fui usando essa mesma faca aí, né? Ela é grande, então deu pra pegava o bolo todo, né? Mas eu também conheço uma estratégia também cortando com linha. Mas eu achei essa aí bem interessante, deu certo. Depois eu peguei a própria forma que assou o bolo, eu coloquei um plástico transparente, você tá vendo? É porque a forma ela é pequena, mas se a forma fosse grande eu teria que rasgar, mas eu coloquei assim no fundo. E aí eu comecei a rechear dentro dessa forma. Gente, essa é uma solução maravilhosa para o bolo não ficar torto, o bolo não cair, sabe? Ficar uniforme a toda a parte lateral. Então eu coloquei o plástico, né? Depois eu coloquei a primeira camada, você tá vendo? E depois eu coloquei aí um líquido. Esse líquido, ele é leite condensado com água. Então aí você coloca a quantidade que você achar melhor. Eu coloquei pouco, eu coloquei mais ou menos aí umas 4 colheres de leite condensado com mais ou menos uns 200 ml de água, tá? Água filtrada. E aí não coloquei no fogo nem nada. Do jeito que estava, eu sacudi e coloquei. Então, em cada camada, eu colocava a camada de bolo, colocava bastante daquele líquido, tá? E depois eu colocava a camada do recheio, tá bom? Eu tenho a receita do recheio aqui também, tem um vídeo, né? Como que foi que eu fiz esse recheio de avelã, morango e chocolate. E se você quiser, né, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição abaixo. Então, eu colocava a camada de bolo, eu colocava o líquido, né, para deixar o bolo bem molhadinho.
colocava a camada de chocolate e colocava o bolo novamente. A partir da segunda camada, gente, que eu comecei a colocar os morangos. Eu já tinha lavado os morangos, tirei aquela partezinha verde e piquei em quadradinhos. Então, gente, eu coloquei por cima do chocolate. Vocês estão vendo aí que eu caprichei no recheio. Nada de botar pouco recheio, eu coloquei bastante, sabe? Uma quantidade que eu achei que foi uma quantidade, assim, ótima para que o recheio, assim, aparecesse bastante no bolo, tá? E ele tava bem firme, então também ficou muito fácil. O recheio, gente, ele tava morno, de quente para morno, porque eu tinha acabado de fazer esse recheio, tá? Mas ele deu certo, ficou ótimo assim. Vocês estão vendo aí que eu tô colocando o morango com a colher, né? Salpicando o morango por cima, né? Então eu fiz isso a partir da segunda camada. Eu coloquei chocolate e o morango. E depois, gente, eu venho novamente com a próxima camada de bolo, tá? Eu assim percebi que a parte de cima ele cresceu muito, então eu achei melhor fazer mais uma vez o corte, tirar mais um pouquinho. Então na hora vai do bom senso, assim, a gente começa a perceber, eu acho que se colocar ele do jeito que ele tá, talvez ele vai dar um volume diferente, não é isso que eu quero. Então tem que deixar as camadas mais ou menos da mesma espessura, né, de uma maneira que não fique com volume diferente, né, não dê diferença no bolo. Então eu cortei mais um pouquinho e coloquei novamente. E aí com as mãos eu ia organizando ali, colocando direitinho e mais um pouco daquele líquido. Lembrando, gente, que eu tô fazendo aqui pra minha casa, eu estava com as mãos limpas, mas se você vai fazer alguma coisa assim pra vender, você precisa usar luvas, né? Então, coloquei a última camada e depois disso, gente, coloquei o líquido, o bolo líquidozinho, né? Para umedecer, para deixar bem molinho. Gente, ficou tão gostoso, parecia que era uma torta, nem parecia um bolo de tão macio e molhadinho que ficou muito gostoso. E aí, gente, depois eu coloquei a última camada de bolo. Quando eu terminei essa última camada, eu fiz uma coisa, eu fechei ele todinho com plástico. Vocês estão vendo aí que eu tô colocando morango ainda, né? E o objetivo, gente, é deixar o bolo sempre de um dia para o outro na geladeira. Então você precisa começar a fazer o bolo com antecedência, assar o bolo com antecedência. Bom, isso pelo menos eu vi que deu resultado positivo. Então todos os outros bolos eu vou tentar fazer assim, nada de fazer correndo em cima da hora, porque todas as experiências que eu fiz assim foram frustrantes, gente. Aí depois eu fechei com a última camada. Depois eu coloquei a última camada, ajeitei com as mãos, o que eu fiz? Eu fechei de novo a sacola, coloquei de novo o líquido e fechei com a sacola, né? Amarrei direitinho para deixar bem fechadinho e fui com ele para a geladeira. Bom, gente, o resultado foi ótimo. Nos próximos vídeos vocês verão como que ficou aí o bolo prontinho, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique aí e deixa o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Um beijinho de mãe pra você e até o próximo vídeo.